Então vamos agora dar continuidade. A gente começou a falar dos 48 Kinyanei a Torá, as 48 ferramentas para a aquisição da Torá, e a gente vai começar a perceber que muitas ferramentas não têm a ver com o estudo propriamente dito. Algumas coisas a gente viu que são algumas ferramentas técnicas, por exemplo, o estudo, a Hazará, a repetição do estudo. Então, tem muitas coisas que estão diretamente relacionadas, obviamente, com o estudo de Torá. Para a gente conseguir adquirir Torá, precisa estudar, não tem outro jeito. Eu sei que a gente gostaria que fosse verdade o conceito do sleep learning, a gente vai dormir escutando uma aula de Torá e acorda sabendo tudo, mas Hashem não quer que seja dessa maneira. Qual é a prova? Enquanto a gente está na gestação, 9 meses, na barriga da mãe, vem um malach, o anjo, ele ensina para a gente toda a Torá, e quando a gente vai nascer, ele dá um tapa na boca, essa marca que a gente tem em cima dos nossos lábios, e a gente esquece toda a Torá. A grande pergunta é, para que ele ensina toda a Torá e faz a gente esquecer toda a Torá? Porque essa Torá, a gente não teria mérito por ela, e Deus quer dar para a gente o mérito da batalha, da conquista, da gente se esforçar e conseguir adquirir a Torá, mas a gente tem que saber que se não fosse essa aulinha do anjo na barriga da mãe, a gente não conseguiria entender. A Torá é tão profunda, a Torá ela é tão difícil de entender que a gente precisa dessa preparação para receber a Torá, para Bezrat Hashem conseguir entender a profundidade das palavras da Torá. Então, precisa, não adianta, tem que se esforçar, tem que estudar. Uma das perguntas do Shammai, das 3 primeiras perguntas, como a gente mencionou, é se você fixou tempos de Torá. A gente vai responder o que lá no Shammai, quando a gente chegar lá em cima? Deus não está pedindo para a gente passar o dia inteiro estudando, Deus está pedindo para você fixar. Não pode ser um dia inteiro, você ter tempo para tudo e não ter tempo de entender, de conhecer, de se aprofundar um pouquinho na sabedoria de Hashem. Mas, acima de tudo, a gente tem que saber que a Torá é para o nosso benefício. A Torá não pode ser visto como algo pesado, como algo ruim, como, eu preciso, o Rabino falou, então eu vou ter que... Não com sentimento de peso, e sim com sentimento de oportunidade. Baruch Hashem, a gente pode ter no nosso dia aquele momento, pelo menos para mim, Baruch Hashem, eu passo o dia inteiro, dou aula numa escola de manhã, tenho as aulas aqui à tarde, mas para mim a gasolina do dia, para mim o momento que eu dou uma relaxada espiritual é a hora que 1h30 do meu dia eu paro tudo, eu abro o Talmud e eu passo 1h30 estudando, onde toda a concentração, todos os meus problemas são entender o que está escrito na Guemará, e não tem celular, e não tem nada atrapalhando, é 1h30 de Torá na veia, é a nossa conexão espiritual. E é isso que dá força para a gente continuar todos os dias, com todas as dificuldades do dia a dia. Esse momento é o nosso prazer do dia. A gente vai falar um pouquinho o quanto é importante a alegria no estudo da Torá. Mas a gente vai perceber também que fora todo o esforço, fora todas as ferramentas técnicas de aquisição da Torá, a grande maioria dos kinyanim, dessas ferramentas de aquisição da Torá, são ferramentas de midot, de traços de caráter. Espera aí, o que traços de caráter tem a ver com a aquisição da Torá? Tudo está escrito, os nossos sábios explicam que derech eretz kadma la Torá, os bons modos, eles vêm antes da Torá. Deus não quer que uma pessoa que tem um comportamento feio, ele seja o representante da Torá. Deus quer entregar a sua Torá com toda a sua profundidade para aqueles que têm bons traços de caráter, que têm humildade, que têm ben adam lechaveró, que se importam com as outras pessoas, que vão poder lekadesh Shem Shamayim, fazer um kiddush Hashem. Uau! Essa é a Torá, eu também quero. Se a Torá transforma as pessoas em gente assim tão especial, eu também quero essa Torá para a minha vida. Então, Bezrat Hashem, aqui estão me perguntando
se estudar 15 minutos de Pirkei Avot, se é estudo de Torá, 100%. Pirkei Avot, a ética dos patriarcas, é um estudo de Mussar, ele é muito profundo, ele ajuda muito a gente se construir como seres humanos. São 15 minutos de Olam Habá que a gente pode ter. Então, Bezrat Hashem, a gente vai ver muitos traços de caráter que a gente precisa desenvolver para poder adquirir a Torá, para poder se transformar num cli, num utensílio de brahá, para que Deus possa colocar na gente a Torá dele. Então, a gente falou na aula passada sobre o temor, Be'eimá, o sexto kinyan, a sexta ferramenta de aquisição da Torá é Be'irá. Irá seria um nível de temor, mas um temor mais de reverência. Então, assim fala Mishlei, Shlomo Amelech, fala no seu livro Mishlei, o início da sabedoria é Irat Hashem. Se você quer ter sabedoria, tenha temor a Deus. O que significa isso? Os tolos, assim fala Urashi, eles não têm medo de Hashem, então eles desprezam a sabedoria. Quando você teme Hashem, não só o temor do medo do castigo, mas se você entende quem é Hashem, a grandeza dele, o Criador do universo, que criou tudo, que controla tudo, cada pequeno detalhe, então a gente vai querer a sabedoria dele. Uau! Se é o Criador do universo, eu quero essa sabedoria, eu quero me conectar com ele. Então, aqueles que são tolos, que não têm temor a Hashem, que não têm reverência a Deus, eles vão desprezar a sabedoria. Aqueles que têm temor a Deus, que têm respeito, que entendem quem é o Criador do mundo, esses vão querer se conectar cada vez mais. Então, isso vale para Hashem, isso também vale para os nossos rabanim, para os rabinos, o quanto a gente tem que respeitar. Infelizmente, eu conheço algumas pessoas que cumprem Torá e Mitzvot, mas que não respeitam os rabanim, que acham que a Torá a gente estuda só nos livros, mas rabanim, por quê? Porque tiveram, infelizmente, maus exemplos na vida de pessoas que se intitulavam rabanim, mas que não tinham um comportamento de acordo com a Torá, que não tratavam bem as pessoas, que não eram honestas no dia a dia, e infelizmente criou traumas. Mas olha que incrível, essas pessoas que não confiam nos rabanim, que não respeitam abertamente, falou coisas feias. A gente tem uma mitzvah, por exemplo, de quando entra o rabino da sinagoga, todo mundo tem que ficar de pé em respeito à pessoa e toda a Torá que ele tem. Quando o rabino da sinagoga é chamado para criar a Torá, para uma liá na Torá, toda a comunidade tem que ficar de pé para esse rav, mas infelizmente eu vejo isso na prática, muitas pessoas que ficam sentadas como se qualquer um está sendo chamado na Torá. Isso é passado para os filhos, o filho vê que o pai não dá kavod, que o pai não respeita, que o pai não tem nenhum reconhecimento pela Torá desse rav, e infelizmente a gente vê que as crianças também não vão ter esse respeito e Deus nos livre, vão acabar se afastando da Torá. Então a gente tem que reconhecer a grandeza dos nossos rabanim, primeiro os Gdolei Israel, os grandes rabanim de Am Israel, e em particular o nosso Rav. A gente vai ver lá para frente, um dos kinyanim da Torá é Asele Harav, adquira para você um Rav. A gente tem que ter alguém para se aconselhar, para ser a nossa fonte de aprendizado para o nosso crescimento, para tirar dúvidas, e só dessa maneira a gente vai conseguir crescer. Então, a gente tem que reconhecer a grandeza do nosso Rav para poder respeitar ele. E, acima de tudo, entender a grandeza de Deus, refletir. O Rambam, ele fala, como que eu posso amar Deus e ter temor a Deus? Ele responde, se a gente prestar atenção, por um lado, nas maravilhas do mundo, olha o corpo humano. Eu não sei se eu comentei numa das aulas, eu tenho na minha casa um atlas do corpo humano. A gente começa a ler os detalhes do corpo humano, uau, que máquina perfeita, que sabedoria infinita para criar cada parte do corpo, todos os sistemas interligados, funcionando de uma maneira perfeita.
tem um Criador incrível, você começa a amar Hashem. Quanto mais você começa a prestar atenção nas suas criações, mais você vai amar Ele. E o contrário, quando você começa a ver o que acontece com as pessoas que não andam no caminho da Torá, olha só na Torá o que aconteceu com os egípcios, olha o que aconteceu com Bilam, olha o que aconteceu com Aman, todos aqueles que não andaram no caminho, pessoas rechaim, pessoas ruins, olha qual que foi o final delas. Uau, aí a gente vai chegar num nível de temor a Deus, quando a gente vê como Deus ele tem controle de cada folha que vai cair, de cada grama que está crescendo, a gente vai reconhecer a grandeza e a gente vai ver como nós somos pequenos. Então, o temor do Rav, olha que incrível, assim fala o Pirkei Avot, que o temor do seu Rav seja como o temor dos céus, o respeito. A gente tem que saber que o Rav é a nossa conexão com o nosso Olam Haba. Então, por isso, o quanto a gente tem que respeitar. Olha que incrível a Allahá. Se tem um objeto perdido dos teus pais e um objeto perdido do seu Rav, qual é a prioridade? O objeto perdido do seu rabino. Por quê? Se os pais têm uma mitzvah tão grande de honrar os pais, então olha o que a Allahá fala para a gente. Os pais, eles são responsáveis por trazer a gente para o mundo material, enquanto o nosso Rav, ele é responsável para trazer a gente para o mundo vindouro. Eles dão vida eterna para a gente. Então, em algumas situações, a gente deveria até mesmo dar mais honra para o nosso Rav, até mesmo do que para os nossos pais. Mas se são os nossos pais que pagam para a gente ter aula com o Rav, então quem está ensinando a Torá são os pais, é considerado que o Rav é simplesmente um intermediário, então a gente tem que dar prioridade para a honra para os pais, porque também são eles que estão levando a gente para o Olam Haba. Se a pessoa ele tem temor do seu Rav, se ele tem respeito, uau, cada palavra que ele escuta, para ele é um diamante, ele vai ser cuidadoso, cada dica que o Rav dá, cada comando que o Rav fala para ele, tem aqueles que vão escutar o Rav e vão fazer o que eles têm vontade. Tem aqueles que levam a sério o que o Rav falou, ele é um intermediário entre eu e Hashem, eu vou escutar esse Rav. Então, a gente não pode ter um comportamento de kalut rosh, de leviandade perante o nosso rabino, e mesmo nas maiores alegrias, a gente sempre deve manter um sentimento de temor, um sentimento de seriedade, porque os nossos sábios explicam que a alegria sem temor acaba virando besteira, acaba virando futilidades. Então, sempre, mesmo nos momentos de maior alegria, a gente, Bezrat Hashem, deve ter também temor a Deus. Olha que incrível quando a gente está na Rupá, quando a gente está num casamento, tem aquele momento mágico que é o momento da quebra do copo e todo mundo grita Mazal Tov. Mas o que aquele copo está lembrando? Mesmo nas tuas maiores alegrias, lembra da destruição do Beis Hamikdash. Tenha temor a Deus. Olha só, os nossos atos têm consequências. Há quase 2000 anos foi destruído o nosso Beit HaMikdash, porque a gente não teve a seriedade, porque a gente não cumpriu a vontade de Hashem. Então, mesmo nas tuas maiores alegrias, mantenha o seu temor a Deus, mantenha também a tua seriedade, a cabeça no lugar, tenha alegrias, fica feliz, dá risada, mas limites. Tudo que a gente faz na vida precisa colocar limites. Bezrat Hashem, o sétimo kinyan, a sétima ferramenta, como a gente já falou, é a humildade. Olha que traço de caráter importante. A gente vai ver, primeiro, espiritualmente falando, a humildade é um cli, é um utensílio que Deus ele ama ver pessoas que são humildes. De quem a gente aprende isso? Do mais humilde de todas as pessoas, Moshe Rabbeinu, de todas as qualidades de Moshe, que ele dava vida pelo povo judeu, e que ele é zariz, ele é ágil para cumprir as mitzvot, e ele mashkim baboker, ele madruga de manhã todos os dias, e o estudo diligente dele da Torá, mas todas as vezes que a Torá quer ressaltar uma qualidade de Moshe Rabbeinu, qual é a qualidade que a Torá escolhe? Ish Anav, um homem humilde.
Deus, ele ama a humildade, as pessoas que são submissas a ele, não a pessoa que acha que ele é o centro do universo e que ele é o responsável por todo o sucesso. Pessoa que tem gavá, que tem arrogância, Deus odeia os arrogantes. Então, a humildade, ele é uma fonte de mérito para a pessoa poder acumular a Torá. Em muitos lugares, a Torá ela é comparada com a água. Então, da mesma maneira, olha que incrível, que a água ela vai se acumular sempre nos lugares mais baixos. Você colocar água num lugar alto, ela vai escorrendo e ela vai se acumular no ponto mais baixo. Assim também a Torá ela vai se acumular nas pessoas mais baixas, nas pessoas mais humildes, nas pessoas que realmente não acham que todo sucesso vem delas. Elas sabem que tudo é de Hashem, e assim era Moshe Rabbeinu. Olha que incrível, eu falo para que a avó, eis eu Raham, quem é a pessoa sábia? Alomed Mikol Adam, aquele que aprende de todas as pessoas. Se você é uma pessoa arrogante, você despreza os outros, você não quer aprender de ninguém, porque você acha que ninguém sabe nada, você é o único que sabe tudo, essa pessoa não vai aprender nada. Quem é o Raham de verdade? Aquele que aprende com todas as pessoas, que é humilde, ele não tem vergonha nenhuma de perguntar para os outros. Olha só, através da humildade, a pessoa vai aprender até mesmo com seus alunos. A pessoa que é arrogante, quando um aluno vem fazer uma pergunta, o rabino ele não vai falar não sei e vai procurar se ele é arrogante. O que ele vai fazer? Vai inventar qualquer resposta e não vai aprender, vai perder uma chance de aprender, ou até mesmo de pessoas simples, não importa o tamanho da pessoa, se ele está te falando uma coisa nova, se ele está te ensinando alguma outra sabedoria, então aprende, não importa com quem seja. Se você é arrogante, você vai estar perdendo oportunidades na vida de aprender. E assim, os nossos sábios falam, aprendi muito com meus mestres, mais ainda com meus colegas de estudo, mas acima de tudo, eu aprendi com os meus alunos. Aquele que é humilde, ele vai aprender de todo mundo. A gente sabe que no Talmud inteiro existe uma discussão muito grande de duas grandes casas de estudo, Beit Shammai e Beis Hillel. Beit Shammai são os alunos do grande sábio Shammai e Beis Hillel são os alunos do grande sábio Hillel. Eles discutem em toda a Torá, em todos os pontos, tem uma guerra de Torá entre Beit Shammai e Beis Hillel. Mas vem o Talmud e fala para a gente, sempre que tem, com raríssimas exceções que o Talmud aponta para a gente, mas a regra geral, quando tem uma mahloket, uma discussão, Beit Shammai com Beit Hillel, a Halachá é como o Beis Hillel. Por que eles tiveram o mérito de sempre estar certo, sempre a Halachá é como eles? Porque a gente sabe que o Shammai também era um gigante espiritual, a gente sabe que os alunos dele, a seriedade de Beit Shammai, os alunos de Shammai, por que Beis Hillel, eles tiveram esse mérito de sempre a Halachá ser como eles? Olha o que o Talmud ensina para a gente. Toda vez que Beis Hillel estava numa discussão com Beit Shammai, primeiro eles escutavam, eles davam respeito para Beit Shammai, eles escutavam a opinião de Beit Shammai, eles repetiam a opinião de Beit Shammai para mostrar para Beit Shammai o quanto eles davam kavod, o quanto eles respeitavam. Olha, é isso que vocês estão opinando. Eles repetiam para demonstrar que eles entenderam a opinião do outro lado e só depois eles davam a sua própria opinião. Saiu uma bat kol, saiu uma voz celestial e anunciou: a Halachá é como Beis Hillel. Nas discussões de Beit Shammai com Beis Hillel, a lei vai como Beis Hillel. Tudo isso por quê? Por causa da humildade de Beis Hillel, a humildade de saber escutar o outro lado e saber, Bezrat Hashem, dar honra para o outro, escuta e só depois você dá a sua opinião. Aqui a gente pode fazer um resbon, a gente pode parar para pensar como é o nosso comportamento numa discussão, se a gente quer chegar na verdade ou se a gente quer ganhar a briga.
não importa, mesmo quantas vezes já aconteceu que você está no meio de uma discussão, você já percebeu que você está errado, mas você continua brigando, não é pela verdade, é pela tua honra, isso não é humildade. Então, assim fala o Pirkei Avot, o envergonhado não aprende. Por que a pessoa ela é envergonhada? Se a pessoa é arrogante, ele tem vergonha de perguntar. O que os outros vão pensar? Se eu fizer essa pergunta, essa pergunta deve ser uma pergunta estúpida, eu não vou fazer porque todo mundo vai dar risada de mim, e às vezes a pessoa vai levar para o resto da vida uma dúvida. Tudo isso por quê? Pela sua arrogância, pela sua falta de humildade. Se você fosse humilde, você não vai estar nem aí se os outros vão dar risada. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de aprender, eu não quero ficar para o resto da minha vida com essa dúvida, eu vou perguntar, se quiserem rir de mim, eu não me importo, eu me importo com a minha sabedoria, o meu conhecimento. Por isso, quem não é humilde não vai perguntar, vai ter vergonha e, infelizmente, a pessoa não vai aprender. Então, olha só, dos dois lados, tanto do lado espiritual, os traços de caráter bons, eles ajudam você a ser uma pessoa mais pura, uma pessoa mais conectada com a espiritualidade, mas na prática também, no dia a dia, se você tem bons traços de caráter, até tecnicamente falando, também a gente pode adquirir muito mais Torá na nossa vida. O oitavo Kinyan, a oitava ferramenta para aquisição da Torá, eu diria que essa é uma das ferramentas mais importantes da vida, não só para adquirir Torá, para viver de uma maneira melhor, que é Besimcha, a gente viver com alegria na vida, a gente estudar a Torá com alegria, com entusiasmo, não como uma coisa pesada. A Torá, para ela ser adquirida, ela tem que ser estudada com alegria, com satisfação, você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Eu fui uma vez perguntar para um Rav de mudar de lugar de estudo, eu não estava muito contente no lugar que eu estava estudando, mas eu estava em dúvida se eu mudava ou não mudava. A primeira pergunta que o Rav me fez foi: você está feliz onde você está estudando? Eu falei, não. Ele falou, agora a gente pode começar a conversar. Se a gente não está feliz com o nosso estudo, então a gente não está adquirindo a Torá da maneira mais profunda que a gente pode adquirir. E olha só que incrível que ensinamento da Torá. Está escrito que os filhos de Aron, os filhos mais velhos, Nadav e Aviú, acabamos de passar agora na Parashá, a Harimot, que relembrou da morte deles. A gente viu a morte deles na Parashá Shemini, que falou que no dia da inauguração do Mishkan, naquela alegria toda que estava da inauguração do templo móvel, eles fizeram uma oferenda errada, tem várias explicações exatamente qual foi o erro dos filhos de Aron, mas eles morreram justamente no dia da inauguração do nosso templo móvel. O Urashi, ele fala uma ideia impressionante, ele fala que, na verdade, aqui não foi o erro fatal, não foi o erro que levou eles a serem condenados a uma pena de morte celestial. O erro verdadeiro aconteceu poucos dias antes da entrega da Torá, finalzinho da Parashá Mishpatim, está escrito que Deus, antes da entrega da Torá, isso não está na ordem, porque vem depois da Parashá Itró, que fala sobre o Matan Torá, a entrega da Torá. A gente sabe que a Torá não está escrita em ordem, não é na ordem dos acontecimentos, porque a Torá não é um livrinho de história. A Torá é um manual de instruções da vida. Então, a gente sabe que não necessariamente a Torá está em ordem cronológica. Então, a Parashá, finalzinho da Parashá Mishpatim, fala de um evento que aconteceu antes do Matan Torá, antes da entrega da Torá. Deus, ele fez uma grande revelação para alguns poucos escolhidos do povo judeu, teve uma visão divina, Deus sentado no seu trono celestial, com seus pés apoiados sobre tijolos de safira, num dia de muito brilho, de muito esplendor, de muita pureza. E quem foram os escolhidos para essa visão? Moshe e Aron, os seus dois filhos mais velhos, Nadav, Aviú, e os 70 anciãos do povo judeu. Esses foram os escolhidos para ter essa visão. Mas está escrito que o Nadav, o Aviú
e os 70 anciãos, eles tiveram um comportamento desrespeitoso com essa visão de Deus, com essa presença de Deus. Óbvio que quando a gente fala de erro, de pessoas gigantescas, espiritualmente falando, estamos falando de uma faísca, de uma poeirinha, mas Deus não gostou de um certo comportamento de desrespeito que eles tiveram, e naquele momento, tanto Nadav e Aviú, quanto os 70 anciãos do povo judeu receberam pena de morte celestial, mas a morte só foi aplicada muito tempo depois, Nadav e Aviú na inauguração do Mishkan, e os 70 anciãos, numa das reclamações que o povo judeu fez lá para frente, que o povo judeu foi castigado, está escrito que veio um fogo e queimou nos cantos do acampamento. O Rashi explica o que quer dizer nos cantos do acampamento. Aqueles 70 anciãos, eles foram mortos com aquele fogo por causa do erro que eles cometeram lá no Har Sinai. A grande pergunta é se já tem o decreto de morte naquele momento, nas vésperas da entrega da Torá, por que Deus segurou tanto tempo para a aplicação dessa morte celestial? E a resposta é para não manchar a alegria do Matan Torá, da entrega da Torá no Har Sinai, para ensinar para a gente a entrega da Torá, ela tem que ser com alegria, ela não pode ser com tristeza, com luto, com choro, ela tem que ser com uma alegria plena. Então, Deus ele não quis manchar a entrega da Torá para ensinar para a gente. Tem que estudar a Torá com alegria, tem que estudar a Torá com satisfação, com vontade, com gosto, e não como se fosse uma coisa pesada, uma coisa chata. Quando a gente tem alegria na Torá, a gente vai estudar muito mais. Quer dizer, se você estuda aquelas pessoas que odeiam estudar história, para eles ficar lendo aquele material de história, geografia ou matemática, é terrível, é um sofrimento. Tem gente que estuda a Torá como se estivesse estudando matemática, como se estivesse estudando geografia e não gosta, e é pesado. Ele não vai ter vontade, ele vai querer se livrar, ele não vai ver a hora de acabar, ele fica olhando no relógio. Interessante, quando você dá aula para crianças ou até para o público em geral, a gente percebe aquelas pessoas que estão com o olho brilhando e aquelas pessoas que estão olhando para o relógio, aquela 2 minutos para ver se já está Bezrat Hashem, se já está acabando a aula, que eu não aguento mais. Então, se a Torá é um peso, a pessoa não vai ter vontade de estudar e, como a gente começou falando, tem que estudar para saber, não tem outra maneira. Quanto mais gosto, quanto mais alegria, mais eu vou querer estudar. Se eu amo estudar a Torá, se eu sinto alegria de estudar a Torá, me sobraram 10 minutos, em vez de ir para o Facebook, eu vou para o livro verdadeiro, eu vou para a Torá, eu vou me alegrar dentro da Torá, em vez de gastar meu tempo em vanidades, em coisas que não levam nada para o nosso crescimento. Também, a gente sabe que a palavra shalom, ela é a mesma raiz da palavra shalem, paz e completo. A pessoa que ela está em paz com ela mesma, a pessoa que ela está feliz. Para estar feliz, a pessoa tem que estar em paz, antes de tudo, com ela mesma. A maioria das pessoas que está sempre ranzinza, está sempre reclamando, não é o problema de fora, é o problema de dentro. A pessoa não está bem com ela mesma. Quem está completo, quem se sente pleno, ele está feliz com os outros também. Se a gente está reclamando muito, o sinal que o problema não está com os outros, o problema está com a gente mesmo. Quanto mais alegria, mais a pessoa vai estar completa e, de novo, Deus vai escolher essa pessoa feliz, essa pessoa alegre para receber a Torá dele. Fora isso, a alegria, ela limpa os nossos pensamentos, ela clareia o nosso entendimento. É só a gente prestar atenção. Dias que a gente está feliz, parece que tudo é mais fácil, a gente entende tudo mais fácil. Dia que você está bravo, que você está chateado, você está triste, parece que nada entra na nossa cabeça. Então, através da alegria, o coração se alarga, o intelecto e a lembrança, elas ficam muito mais afiados, a ponto que, olha o que o Talmud, ele conta para a gente antigamente, estamos falando na época dos Tanaim, da Mishnah, anjos espirituais, 2000 anos atrás,
2.500 anos atrás, que eram os grandes sábios que começaram a escrever a Torá Shebial Pé, começaram a escrever a Torá oral. Antes de começar as aulas, sempre o rabino começava com uma piada. Por que ele começava a aula com uma piada? Para abrir o coração dos alunos. Quando a aula começava com um riso, isso abre o coração da pessoa para poder receber a Torá. E a gente tem que se alegrar com a Torá. Por quê? Porque ela é chamada a diversão de Hashem. É o prazer, o maior prazer de Hashem é a Torá. E assim David Amelech ele falava, como a gente falou agora há pouco, que a gasolina que a gente tem do nosso dia, pelo menos para mim, é 1h30 que eu posso abrir o Talmud. Uau, você esquece todos os problemas, você mergulha naquele estudo e é uma delícia essa 1h30, realmente uma hora de prazer. E assim David Amelech falava, Lulei Toras Hashashuai, se não fosse Hashem, a sua Torá, o meu brinquedo, assim daria para falar, não de uma maneira pejorativa, a minha diversão, se a Torá não fosse a minha diversão, Azavadet Beoni, eu me perderia, eu me afundaria nos meus sofrimentos. David Amelech, não faltaram problemas na vida dele, não faltaram dificuldades. Se a gente estudar um pouquinho a vida de David Amelech, a gente vai parar de reclamar um pouco dos nossos problemas. Quantos problemas, quantas dificuldades, perdeu filhos, foi perseguido, teve que fugir descalço, não tinha nem sapatos para vestir, passou riscos de vida várias vezes na vida, quer dizer, teve uma vez, foi desprezado pelo pai, pelos irmãos, porque achavam que ele era um filho bastardo, ele passou sofrimentos terríveis, ele vivia sozinho, completamente desprezado pelas pessoas, e mesmo assim, David Amelech, o tempo inteiro é louvores, é agradecimento para Hashem. Ele vivia de uma maneira plena, da onde ele tirava forças. Ele falou, se não fosse a Torá, o meu brinquedo, a minha diversão, a minha gasolina para a vida, eu me afundaria nos meus sofrimentos. Então, essa é uma das dicas mais importantes da vida. Quando você não está bem, vai estudar um pouco de Torá, deixa a Torá te alegrar, escuta um shiur bonito, interessante, a gente vai perceber como isso vai alegrando a gente, vai tirando a gente dos problemas. Tenta se conectar com esse shiur, você vai perceber o quanto a Torá ela vai alegrando o nosso coração e tirando do coração qualquer tipo de tristeza e de preocupação que a gente tem. O nono Kinyan da Torá, o 9 ferramenta aqui de aquisição da Torá, é Betahará, com pureza. Então, a gente deve purificar os nossos pensamentos, as nossas imaginações. Eu escutei esse Shabbat, um Rav que falou, você está aonde está o seu pensamento. A pessoa que está dentro da sinagoga, mas a cabeça dele está lá no jogo de futebol que está acontecendo agora, então ele não está na sinagoga, ele está no jogo de futebol, nós estamos aonde está o nosso pensamento. Então, se a gente tem pensamentos ruins, pensamentos que vão contra a Torá, pensamentos que vão contra a santidade, lá é onde a gente vai estar. A Torá, ela não é algo físico, ela é algo espiritual que Deus ele vai colocando na nossa cabeça. Aonde tem besteira, aonde tem vanidades, aonde tem imoralidades, onde tem tumá, impureza espiritual, Deus não vai repousar a Torá dele, ele não vai misturar a Torá dele num lugar onde tem impureza espiritual. Então, o estudo que ele é feito com pureza, ele ajuda que a gente tenha tzlachá, que a gente tenha sucesso no nosso estudo da Torá. Tem que sempre pensar coisas boas, coisas positivas. O pensamento é um presente de Hashem. Isso é o que diferencia o ser humano dos animais, das outras criaturas. Esse pensamento, a ordenação do pensamento, a fala, é isso que diferencia a gente dos animais. A gente, Deus nos livre, não pode ficar pensando besteiras, vanidades, imoralidades. Não, eu estou fechando as portas para que entre a Torá na minha cabeça. Se Deus deu para a gente esse presente tão valioso,
Deus nos livre a gente usar isso para coisas negativas. Décima ferramenta para aquisição da Torá é Beshimush Hachamim, a gente servir os nossos sábios. O que quer dizer a gente servir os nossos sábios? Tem um conceito do Talmud interessante, que é o Shimush Talmidei Hachamim. Muitos Rabanim da Gemara, realmente, eles procuravam formas de servir, fisicamente falando, de levar água, de levar comida, de conviver com o seu Rav. Quem é o maior exemplo disso da Torá? Yoshua bin Nun. Por que o Yoshua, ele foi escolhido o líder do povo judeu depois da morte de Moshe? Porque ele vivia na tenda de Moshe, ele vivia colado em Moshe Rabbeinu, servindo Moshe Rabbeinu. O que tem de tão especial servir um Talmid Chacham? Primeiro, que servir um Talmid Chacham é uma forma de respeitar um grande sábio de Torá. Eu estou respeitando, eu estou demonstrando a minha submissão perante a Torá desse grande Talmid Chacham, mas principalmente, olha que incrível, a gente pode aprender com as palavras de uma pessoa, mas acima de tudo, a gente vai aprender com as atitudes de uma pessoa. Olha como esse Rav se comporta nos detalhes dentro da casa dele. Tem algumas histórias do Talmud de alunos que se escondiam embaixo da cama dos seus rabanim, porque para olhar como eles se comportam dentro de casa, para aprender. Então, alguns exemplos, algumas histórias, fala que os rabanim encontraram o aluno embaixo da cama e perguntavam: o que você está fazendo aqui? E o aluno respondeu: ué, Rav, isso também é Torá. Eu estou aprendendo Torá, aprendo Torá das suas palavras, mas eu quero aprender Torá também dos seus atos. Então, quando a gente está conectado com os nossos rabanim, não só das palavras deles, mas das atitudes, a forma que eles se comportam, a forma como eles lidam com as pessoas, a forma como eles lidam com os problemas, você vai aprendendo a pensar como ele pensa. Essa é a maior forma da gente aprender algumas coisas. O próprio Hafetz Haim, ele conta um exemplo interessante. O Rav dele, não sei se um dos Rabanim, se o principal Rav dele, era chamado de Rav Nehumke. Então, o Hafetz Haim, ele conta que uma das maiores lições que ele aprendeu na vida, ele viu de atitudes do Rav dele. Ele aprendeu muitas palavras de Torá do Rav dele, mas certa vez, em Hanukkah, ele estava na casa do seu Rav, Rav Nehumke. Ele sabia que o Rav dele é extremamente makpid, rigoroso, de acender a Hanukkah no primeiro momento permitido pela lei, pela Halachá. Porque Zrizim makdimin le mitzvot, pessoas ágeis, eles querem correr para fazer mitzvot, eles não esperam, mais tarde eu faço, outra hora, não. Zrizim makdimin la mitzvot. Quem é ágil quer fazer a mitzvah no primeiro momento permitido, e assim era o Rav Nehum, que então o Hafetz Haim estava lá, certa vez em Hanukkah, na casa dele, tem outros talmidim, outros alunos que estão lá junto, e chega o horário do acendimento da Hanukkah, mas diferente do que os talmidim estavam esperando. O Rav Nehumke continuou sentado estudando. Então, eles acharam que talvez o Rav não prestou atenção, que chegou o horário, e começaram a dar e fazer uns barulhos, e o Rav nada de levantar para acender a Hanukkah. Começou a escurecer, começam a olhar lá fora, já tem um monte de casas com a Hanukkah acesa, e o Rav Nehum, que continua sentado, já está escuro lá fora, já tem a maioria das casas já acendeu a Hanukkah, e o Rav Nehum, que continua sentado estudando. Então os talmidim estão começando a ficar desesperados, eles não entendem o que está acontecendo, até que eles escutam batidas na porta. Entra a Rabanit, a esposa do Rav Nehum, que imediatamente ele se levanta, ele dá um sorriso para ela, e ele acende as velas de Hanukkah com uma alegria fora do normal. Então, depois eles cantam Maos Tzur, e eles se alegram na Adlakat Nerot, no acendimento das velas, e um dos alunos toma coragem e fala: Rav, eu sei o quanto você é rigoroso para acender no primeiro horário, por que você não esperou?
Então, o Rav falou, porque a Rabanita ela não estava em casa, e se eu acendesse sem ela, ela ia ter ficado muito chateada, apesar que ela não tinha obrigação, ela cumpre obrigação através do acendimento do marido, ela não precisaria estar em casa, mas o Rav Nehum, que ele falou, prestem muita atenção, está escrito no Talmud que se a pessoa tem dinheiro ou para as velas de Shabbat ou para o vinho do Kiddush, o que é mais importante? Então, a Laha fala, é mais importante as velas do Shabbat do que o vinho para o Kiddush. Por quê? Porque as velas representam Shalom Bayit. Uma casa que tem luz, as pessoas não tropeçam umas nas outras, tem entendimento, tem harmonia, tem paz familiar. Então, é mais importante ter Shalom Bayit do que ter vinho para o Kiddush. Então, aqui, mais ainda, o que é mais importante? Eu ser rigoroso no primeiro acendimento da vela, mas não ter Shalom Bayit, ou esperar um pouquinho, eu também estou cumprindo a Halachá, não estou deixando de cumprir, acendendo um pouquinho mais tarde, mas eu estou garantindo o Shalom Bayit, a harmonia familiar, e é isso que eu escolhi fazer. Então, o Hafetz Haim, ele conta de toda a Torá que ele aprendeu, essa Torá de Shimush Chachamim, de estar lá perto do seu Rav, de estar conectado com ele, essa Torá é que ficou guardada até o final da vida no coração dele. Então, a gente tem que, como o Yoshua estava conectado com o Moshe Rabbeinu, a gente deve estar sempre conectado com os nossos Rabanim, se esforçar para poder escutar palavras de Torá, para poder servir o nosso Rav, para poder ter oportunidades de estar perto dele e de aprender com os atos do nosso Rav. E quanto mais a gente estiver perto do nosso Rav, como a gente falou, a gente vai aprender a raciocinar também dentro da Torá. Como que se eu tenho dois lados, como que eu faço para decidir qual lado é mais importante? Presta atenção no teu Rav, como ele toma decisões de vida, como ele se comporta. Tem um dos grandes rabanim da cidade, alguém contou, já contei essa história no Shiur, mas eu vou voltar a essa história. Um dos grandes rabanim que a gente tem o mérito de ter aqui no Brasil, aqui em São Paulo, certa vez ele chegou no barbeiro para cortar o cabelo, tem um outro Yehudi, um outro rapaz que me contou essa história, que estava sentado no barbeiro. Quando o rabino entra lá, todos os barbeiros se levantam para ele. O rapaz pensou, uau, eu acho que eu estou na sinagoga, porque está todo mundo respeitando tanto assim o rabino. E incrível, foi uma cena assim, todos os barbeiros do lugar se levantaram para o rabino e foram lá cumprimentar ele. O rabino sentou, cortou o cabelo, foi embora. E esse rapaz, essa pessoa, perguntou para um dos barbeiros por que todo mundo levantou quando o rabino entrou. E ele falou, porque todo mundo aqui respeita muito esse rabino. Falou, mas por que vocês respeitam tanto esse rabino? E ele falou, porque ele respeita a gente. A gente sente como ele dá honra para cada um aqui, ele trata todo mundo aqui de uma maneira especial. Uau! Isso é olhar os Rabanim e aprender com os atos dele. Uma coisa é o Rav que chega no Shiur e fala, olha, trata todo mundo bem, isso é Kiddush Hashem, cada pessoa, ele foi criado Betzelem Elohim, a imagem e semelhança de Deus. É óbvio que é importante escutar essas palavras, mas quando você vê esse Rav na prática, como ele vive as palavras que ele fala, não são da boca para fora, ele vive a Torá que ele ensina. Uau, esse ensinamento, o rapaz contou, olha, ver os barbeiros se levantando foi a maior lição de mussar, de ética que eu já tive na minha vida, de ver quando você respeita as pessoas, como as pessoas reconhecem isso e te devolvem o respeito que elas recebem. Depois disso, 11ª ferramenta é Bedigduk Haverim, as trocas, o intercâmbio entre companheiros. Uma das formas de estudar que é mais reconhecido, que tem mais atzlachá, que tem mais sucesso, é o estudo em Havrutot. É óbvio que se a pessoa está sozinha em casa, ela pode e deve estudar sozinho, mas não tem nenhuma forma de estudo melhor do que estudo de Havrutot. Você e mais uma pessoa sentada na tua frente, estudando, debatendo, discutindo, essa é a melhor forma de estudo. A gente aprende mais do que em shiurim, escutando o Urá falar, quando você estuda junto com alguém e discute. Então, quando você
aprende a ser minucioso com o seu companheiro, estudando com ele, você aprende a ser minucioso no estudo da Torá. Da mesma forma, está escrito que um pedaço de ferro, ele é afiado com outro pedaço de ferro, assim também um Talmid Raham, ele se afia com outro Talmid Raham. Um grande estudante de Torá, ele só vai conseguir ser afiado se ele estiver diante de um outro estudante de Torá. Quando você está estudando sozinho, você lê. Se você entendeu, não entendeu, às vezes quantas coisas a gente estuda, a gente lê, e quando você lê a segunda vez, você fala, peraí, eu nem lembro de ter lido isso, a cabeça às vezes dá uma escapada, a gente não presta tanta atenção, às vezes a gente lê uma coisa, entende tudo errado. Quando você está estudando com alguém, você aprende a escutar o outro lado, você aprende a debater, você aprende a organizar suas ideias. Esses dias eu estava estudando, eu, Baruch Hashem, tenho um Havruta há muitos anos que estuda comigo o Talmud. Esses dias eu estava tentando explicar uma coisa para ele e ele virou para mim e falou assim, eu não estou entendendo, e eu explicava de novo, eu não estou entendendo, e ele virou para mim e falou assim, eu acho que você também não entendeu. E a verdade é que eu também não tinha entendido completamente. Então, quando você não consegue explicar, significa que na tua cabeça ainda não está organizado como deveria. Então, olha que incrível, através de um Havruta, tendo um companheiro de estudo, você vai refinando a tua cabeça, você vai aprendendo a organizar, para poder discutir, para poder debater, você precisa ter claridade das coisas. Então, a gente vai clareando as ideias da cabeça. Tem um conceito no Talmud chamado Havruta ou Mituta. Havruta ou morte, não é independência ou morte, é Havruta ou morte. Ou você vai ter alguém para estudar, ou isso a gente não vai ter a vitalidade do estudo da Torá. Olha até onde chega. O Reish Lakish e Rabi Yohanan, eles eram Havrutot. A história deles começou de uma maneira muito interessante. O Reish Lakish, ele era chefe dos ladrões. Acreditem se quiser, um dos maiores sábios do Talmud, da época dos Amoraim, já é da época da Gemara, não é da época da Mishnah. A gente está falando dos sábios da época da Mishnah. Aqui já estamos falando de uma geração posterior à época dos Amoraim. Vem logo depois da época dos Tanaim, já é a Gemara. Então, o Reish Lakish, ele era chefe dos ladrões e virou um dos maiores sábios do Talmud. Como que aconteceu isso? Certa vez, ele viu do outro lado de um rio, ele viu uma pessoa de um cabelo muito comprido, parecia uma mulher linda, maravilhosa. Ele saltou o rio, ele tinha tanta força que ele conseguiu saltar o rio de um lado para o outro, e quando ele chegou lá, para a decepção dele, não era uma mulher, era o Rabi Yohanan, que tinha um cabelo muito bonito, e o Rabi Yohanan, ele virou para o Reish Lakish e falou, olha, comece a estudar a Torá e eu te dou a minha irmã para você casar. Você achou que eu era bonito? Minha irmã é muito mais bonita que eu. Comece a estudar a Torá e eu te dou a minha irmã para casar com você. Espera aí, como o Rabi Yohanan, ele ofereceu a irmã para o chefe dos ladrões, ele percebeu o potencial do Reish Lakish, alguém que tem força para saltar o rio. Se ele conseguir usar essa força, canalizar para estudar o Talmud, ele vai virar um gigante espiritual. E assim aconteceu. Reish Lakish fez chuvá, se arrependeu dos caminhos que ele vivia e ele se conectou com a Torá, virou um dos maiores Rabanim, e ele se casou com a irmã do Rabi Yohanan e virou o Havruta do Rabi Yohanan. A gente pega em todo o Talmud, tem as discussões de Reish Lakish com o Rabi Yohanan, eles discutem em tudo, são gênios da Gemara. Mas olha que incrível, chegou o momento que o Reish Lakish, ele faleceu e o Rabi Yohanan ficou desesperado, não conseguia mais estudar a Torá, deram para ele outros Havrutot. Ele falou, não é a mesma coisa, para cada argumento que eu dava para o Reish Lakish, ele trazia 40 argumentos contra o meu, agora vocês me dão um Havrutot, que quando eu dou um argumento, eles trazem 40 motivos para apoiar meu argumento. Eu não quero quem apoie meu argumento, eu quero discutir, eu quero alguém que me abra a cabeça, que me mostre outras formas de enxergar a situação, e ele não conseguiu encontrar um outro Havruta
no nível do Reish Lakish, até o ponto dele adoecer e falecer. Havruta ou mituta, ou um bom havruta, ou a pessoa não consegue viver. Então, a gente vai, através do nosso estudo de Havrutot, a gente vai sendo mais minucioso do que num shiur. Quando você escuta uma aula, às vezes você não foca tanto mais numa discussão, one-on-one, um a um, você é muito mais cuidadoso, você vai aprender a se aprofundar, discutir, a defender as suas ideias e vai aprender a escutar também, a saber abrir mão quando o outro está com a razão, a saber também concordar com os outros. A gente aprende Torá e a gente aprende Midot, traços de caráter, também no estudo de Havruta. E, obviamente, tem que procurar o Havruta certo. Então, a gente tem que, às vezes, com Torá, também precisa ser um pouco egoísta. Óbvio que o egoísmo a gente tem que fazer hesed, tem que ajudar os outros, mas o principal do tempo do nosso estudo de Torá, a gente deve também investir num bom Havruta, em alguém que está mais ou menos no nosso nível. Se são pessoas em níveis muito diferentes, é difícil estudar, começa para um, está muito puxado para cima, o outro sente que ele não consegue sair do lugar. Então, temos que procurar um bom Havruta, e o bom Havruta não é o brilho exterior, é a pessoa que tem qualidades espirituais verdadeiras. Isso que a gente tem que procurar para ser um bom Havruta. Depois, vem a 12ª ferramenta, é Bepilpul Talmidim. Pilpul, a gente já vai explicar por quê, vem de pilpel. Pilpel é pimenta. Então, quer dizer, apimentar as discussões, a discussão com os nossos alunos. Olha que incrível o debate, como a gente falou, vai afiando a cabeça da pessoa, principalmente quando a pessoa está atrás da emet. Ele não quer vencer a briga, ele quer que a verdade prevaleça. Então, quando a pessoa ela tem alunos, e os alunos questionam, os alunos vêm com dúvidas, o Rav, ele vai aprender, as perguntas dos alunos vão afiando a cabeça do Rav, porque muitas coisas que os alunos perguntam, o Rav, ele nunca tinha pensado dessa maneira, o Rav nunca tinha estudado esse tipo de assunto que o aluno veio perguntar. Isso obriga. Uma vez, eu tive um problema de cachorro na minha casa, teve uma empregada que ela conseguiu misturar a panela que era de carne e o escorredor que era de leite, e escorreu tudo na pia de carne e tinha coisa lá dentro. Eu sei que era uma pergunta que eu tive que ligar para o Rav, e o Rav, ele escutou, ele me fez repetir 3 vezes a pergunta, de tão complexa que era, de tanta coisa que envolvia. Ele me pediu uma meia hora para me dar a resposta. Meia hora depois ele me ligou, ele me deu a resposta e ele falou: olha, eu quero te agradecer. Eu tive que abrir 5 livros e eu tive que voltar em assuntos que há anos eu não abria. Então, dessa maneira, quando a gente tem alunos, quando a gente tem questionamentos, a gente vai aprendendo, a gente vai se aprofundando, a gente vai entrando em detalhes que a gente talvez nunca tinha entrado na vida, a gente vai responder coisas que a gente nunca tinha parado para pensar, vamos ter um alargamento do nosso ponto de vista. Então, como a gente falou, a gente aprende com os nossos mestres, mais ainda com a nossa Havruta, com o nosso colega de estudo, mas, acima de tudo, a gente aprende com os nossos alunos, com todo o questionamento, com toda a discussão. A gente vai afiando dessa maneira o nosso intelecto. Mas a gente tem que tomar cuidado também, agora, do ponto de vista do aluno. Óbvio que é importante a discussão, é importante o debate, a gente quer se aprofundar, a gente quer saber, mas, olha só, chama pilpul. Pilpul vem de pilpel, pimenta. Da mesma maneira que a pimenta, ela deixa a comida mais gostosa, ela dá sabor, ela acrescenta, mas cuidado. Se colocar pimenta demais, fica intragável, ninguém vai conseguir comer. Já me aconteceu uma vez, eu estava lá na escola, estava colocando um pouquinho de pimenta na comida, alguém não tinha rachado a tampa, caiu a pimenta toda na comida. Obviamente que não dá para comer uma comida com tanta pimenta. Algumas gotinhas
fica uma delícia, mas muita pimenta ninguém consegue comer. Então, também, discussões de Torá, a gente tem que saber o horário, tem que saber o momento, tem que saber... Então, uma das regras, por exemplo, é quando um Rav está dando certo assunto, não mudar completamente. Uma pergunta, você está falando sobre midot, sobre traços de caráter, e a pessoa te para no meio para fazer uma discussão sobre Sfirata Homer, a contagem do Homer. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Desconcentra, perde o foco da aula. Então, tem tipos de aula também, quando a gente está estudando Mussar. Mussar é para a gente aprender lições. Às vezes, a pessoa, no meio da aula de Mussar, ele vem fazer uma pergunta que é uma pergunta pontual e que não vai mudar a principal mensagem. Podia ser perguntado no final. Então, tem perguntas, tem discussões, tem debates, que não é o momento e não é a quantidade. Tem outras pessoas no shiur, deixa suas perguntas para depois. Quantas vezes acontece, você vai numa aula e tem aquele chato que não para de perguntar e a aula não anda e começa todo mundo a ficar meio cheio, porque é só as perguntas daquela pessoa. Tem que ter um pouquinho de bom senso. Ben Adam Lechaberó, pensa nos outros. Você tem perguntas, são válidas, é importante você perguntar, anota no papel, depois da aula, você se aproxima lá do rabino e faz todas as perguntas que você quiser. Então, como o pilpelo, como a pimenta, tem que ser dosado, tem que ser na medida certa, tem que ser perguntas que tenham a ver com o assunto que está sendo ensinado. Isso, com certeza, vai enriquecer toda a aula, toda a discussão, e não só para o aluno, mas para o professor, esse debate, esse questionamento vão enriquecer muito mais a nossa Torá. Shavua Tov para todo mundo.